Fez as palavras de Deus. Irmãos, se vocês querem opinião, qualquer lugar, qualquer pessoa que você achar pela rua e você perguntar, viu, você acha que é isso daqui? Eu vou ter certeza que eles vão falar um monte de coisa. Se vocês querem um conselho, pode ir lá perguntar para várias pessoas, vai ter muitas pessoas dispostas a dar conselhos. Mas se vocês querem palavra de vida eterna, só nenhum de vocês. E Pedro ele deixou claro isso. Senhor, eles estão indo embora. Mas aonde a gente vai encontrar aquilo que só o Senhor carrega? Tem vários modelos de carro. E, pelo menos que eu conheça, praticamente todos os carros têm roda. Só que se você pega a marca diferente, você pega a roda de um, vai tentar colocar no outro, mesmo que pareça algo lógico, algo que vai ajudar, algo que vai ser satisfatório, vai resolver o problema, se está com um pneu furado, coisa do tipo. Muitas vezes as marcas, por serem diferentes, não vai encaixar. Pode até ficar sem colocar um parafuso ou outro, mas aí você vai estar colocando a sua vida em risco. E é isso que muitas vezes nós fazemos, a gente está com falta de algo, em vez da gente ir realmente naquele que tem, aquilo que a gente precisa, a gente procura um auxílio para resolver só no imediato, muitas vezes vai piorar a nossa situação. Então Pedro ele responde, para quem iremos nós? O que Pedro estava falando não tem opção, ele estava falando, Senhor, opção tem várias, mas aquilo que eu preciso só o Senhor carrega. E eu falando isso aqui, não é algo que, eu estou falando que eu não sei. Eu sei, eu posso falar por experiência própria, que não adianta vocês procurarem no mundo algo que vai preencher o vazio de vocês. Não adianta vocês procurarem no mundo um propósito de vida. Vocês podem ficar correndo para lá e para cá. Eu fiz isso durante muito tempo. Correr para lá, para cá, se cansar, mas não sair do lugar, como se você estivesse correndo na esteira. Você corre, você soa, você está ali se movimentando, você não para, mas também não sai do lugar. Só que o que a gente percebe é que Pedro ele teve essa noção. Só que algo que é interessante é que, diferente das vezes anteriores, Jesus estava pregando e em vez de reunir multidões, as multidões estavam saindo, estavam se desfazendo. Até os próprios discípulos estavam numa situação desconfortável. Só que a gente precisa entender o seguinte: até aqui não havia descido o Espírito Santo sobre nenhum deles. O Espírito Santo vai descer de uma forma que realmente os capacita com poder, com unção, em Atos 2. Aqui era somente homens vendo ali um testemunho de Jesus, vendo a ousadia de Jesus, mas o Espírito Santo não estava dentro deles ainda. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é somente o Espírito Santo. Não adiantaria os discípulos, os 12, correrem atrás dessa multidão falando, viu, volta, ele estava brincando. Não adiantaria. Quem convence é o Espírito Santo. E quantas vezes eu mesmo, até depois de convertido, eu perdi o meu tempo tentando convencer pessoas no caminho certo. Irmão, se o Espírito Santo não convenceu até agora, quem sou eu? O que, além do Espírito Santo, eu vou ter para dialogar com essa pessoa? Então, o que acontece aqui é antes do Espírito Santo capacitar esses discípulos. Só que algo que é interessante a gente ver, já estou finalizando, muitos dos discípulos que não faziam parte dos 12 vão embora, praticamente todos, sem exceção, na verdade, só tem os 12. Vão embora, os 12 permanecem ali. Só que a gente vai ver que esses 12 é o que estava ali mais próximo. Normalmente os outros só ouviam Jesus falar, viam alguns milagres e tudo mais. Esses 12, eles estavam nos bastidores, eles estavam vendo como Jesus agia, via algumas fragilidades humanas em Jesus. Fragilidades, não pecados. Porque tem totalmente diferença. Muitos dizem, homem não pode chorar. Eu vi Jesus chorar. Muitos dizem, homem não pode demonstrar sentimentos.
Mas eu vejo a Bíblia dizendo, e tendo uma íntima compaixão, Jesus curou eles. Eu vejo a Bíblia dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não tomou como usurpação. E o que é usurpação? É roubo. Querer tomar o lugar de Deus. Mas sim, se colocou na forma de servo. Se humilhou. Foi obediente até a morte de cruz, a morte dolorosa. Só que o que a gente vai ver também é que esses discípulos viram todo esse lado de Jesus também, o lado humano de Jesus, mas sem Jesus ter perdido esse lado que é Deus. 100% homem e 100% Deus. Sem erro nenhum. Jesus morre e ressuscita, vai atrás dos discípulos que tinham fugido também. Porque no momento que Jesus é preso, todos os discípulos, sem exceção, fogem. Só que Jesus morre e ressuscita, vai atrás dos discípulos, fala para eles a respeito de que tudo aquilo era necessário, e eles entendem que aquilo é necessário. Só que Jesus, ele fala também, ficar em Jerusalém até que do alto, vós sejais revestidos de poder. E agora a gente está falando da diferença. Se antes, sem o Espírito Santo, há todo um sermão falando da verdade, mas que os homens acham um discurso duro, agora com o Espírito Santo, a gente vai ver algo totalmente diferente. A gente lê em Atos 2. Então, Atos 2, para a gente entender o que acontece ali. Os discípulos recebem essa direção de Jesus: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedecem, a grande maioria, só que muitos deles vão embora e ficam uma parte. Só que aqueles que ficam são revestidos realmente com o poder do Espírito Santo. Há toda uma manifestação de glória, de algo sobrenatural no lugar, pessoas são transformadas. Vem acontecendo muitos sinais, maravilhas. Só que pessoas que estão de fora começam a falar, eles estão embriagados. Eles estão fora de si. Só que em Atos 2, a partir do versículo 14, vai começar a falar a respeito de um discurso, o discurso de Pedro. O mesmo Pedro que teve a oportunidade de ir embora em João 6. O mesmo Pedro que traiu Jesus, o mesmo Pedro que caminhou sobre as águas, o mesmo Pedro que foi perdoado, o mesmo Pedro que foi preenchido com o Espírito Santo. Se antes, sem o Espírito Santo, ele é aquele que se sentia desconfortável e queria ir embora, agora com o Espírito Santo, ele é aquele que está falando as mesmas palavras que Jesus falou lá atrás. Só que o mais poderoso é que a gente vai ver em Atos 2, versículo 37, que diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E resumindo bem aqui, milhares de pessoas se renderam a Jesus. Aleluia! Glória! Milhares de pessoas se rendendo a Jesus, reconhecendo como o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Só que, como isso? Muitas pessoas eles pegam e falam a respeito dessa passagem como se fosse uma capacidade de Pedro, como se fosse a eloquência de Pedro, é a capacidade como ele fala, é a ousadia, assim, não. Foi o Espírito Santo. Aleluia! Glória! Quando a gente planta uma semente, ela fica na terra durante algum tempo, algumas mais do que outras, mas bem cuidadas elas saem. Glória! Aleluia! Jesus ele plantou uma semente. Antes mesmo daquele discurso duro, já tinha sementes que Jesus estava plantando. Essas milhares de pessoas é por causa de Pedro?
também. Ele está sendo um instrumento. Jesus, ele valoriza esses instrumentos também. Isso demonstra a misericórdia dele. Mas realmente o foco aqui é a essência. E que sem essa essência não seria nada disso possível. É o Espírito Santo. É Deus Pai. Então vou ler aqui de novo. Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O 39 a gente vai ler junto, quem tiver com a Bíblia, mas quem não tiver, eu quero que apenas levante a mão do lado da casa onde vocês moram. Se você puder se colocar em pé, fazer isso. Quem tiver com a Bíblia, lê junto comigo, versículo 39 de Atos 2. Estão prontos? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chama. Aleluia. É para que vocês entendam. Vocês estão vivendo hoje. E eu posso dizer isso daqui tranquilo, sem problema nenhum. Porque eu sei que enquanto eu falava aqui, tinha algo diferente acontecendo no coração de vocês. Era por causa da minha comunicação, falo bem isso aqui, não. É porque tem um Deus que é misericordioso, que enviou o seu filho, para vir na terra, levar sobre si um pecado que era meu, seu. Ele morreu de forma humilhante, ressuscitou, devolveu o acesso a cada um de nós, acesso a se tornar filhos, acesso a chamar Deus de Pai. Voltou aos céus, voltou ao Espírito Santo. E esse Espírito Santo falou, e nesse momento, nenhum de vocês são mesmo. Nesse momento, a família de vocês não é mais a mesma. Não venha achar estranho, na hora que vocês chegarem na casa de vocês, alguém perguntar para vocês o que aconteceu. Você está diferente. Não estranhe acontecer isso no serviço, não estranhe acontecer isso na escola, não estranhe você mesmo. Você vai identificar mais. Porque esse é o poder do Espírito Santo. O que Deus fala para mim aqui, há um espírito de arrependimento. Há um espírito que vai produzir frutos. E esse espírito não é um espírito maligno, é um espírito de Deus. O Espírito Santo que vai trazer na memória de vocês coisas que ele tinha falado há tanto e tanto tempo. Coisas que quando você tenta se firmar, o inimigo vem na sua orelha e diz: mas agora você quer fazer isso, mas olha o que você fez. Olha as lágrimas que você trouxe para a sua família. Agora não tem mais perdão, já se foi. Está 7 palmos. Agora, depois de você ter falado tantas e tantas coisas que não tem perdão, não tem como pagar aquilo que você fez. Mas se você dizer sim para Deus, independente se você já aceitou Jesus, o que eu falo é sim para o propósito que Ele tem para a sua vida. Algo que realmente não vai ter como apagar na sua vida. As coisas que você fez no passado, sim, realmente são coisas ruins. As coisas que eu fiz no passado, coisas ruins, não tem como eu voltar. Mas aquilo que a gente faz depois de conhecer Cristo é totalmente diferente, algo que pode trazer vida para aquilo que um dia foi morte. Pode trazer restauração para aquilo que a gente achou que era destruído. Então, que pode unir aquilo que a gente achou que nunca teria mais volta. Então, essas são as palavras de hoje. Restauração, renovo. Aqueles que estão cansados em Jesus não alcançaram esse canso. Aqueles que estavam sem direção encontraram em Jesus o caminho.